Então, alunos, vamos continuar a aula de baço. O baço, então, é o maior órgão linfóide. Ele tem essa cor púrpura porque ele tem muitas células linfóides, mas ele também tem bastante hemácia. Então, ele é um filtro do sangue. Então, é o filtro do sistema imune do sangue. Então, o baço varia muito de tamanho de animal para animal, mas ele tem esse formato alongado, também tem um hilo, né, por onde entram as artérias esplênicas, né? Tudo em inglês é spleen, né? Do baço é spleen. Então, em português ficou tudo esplênico, né? Então, as artérias esplênicas, sai a veia esplênica e você vai ter aí vasos linfáticos só os eferentes, né? Drenando o excesso de líquido que tem aí. Tem uma cápsula. Essa cápsula do baço, ela é um pouco diferente, que ela pode ter muito músculo liso, tá? Coisa que não tinha no linfonodo, que não tinha no timo, né? Esses órgãos não tinham músculo liso nas cápsulas para fazer contração, mas o baço tem. E alguns animais é até reserva de hemácias que tem aí para se o animal precisar fazer um exercício físico muito intenso, uma fuga, por exemplo, ele acaba contraindo o baço e gerando mais hemácia para ter mais oxigenação muscular e tudo mais. Então, esse órgão é bem púrpura fresco, mas num corte HI ele vai acabar sendo bastante acidófilo, por ter bastante hemácia. Então ele vai ter função imunológica de produção de linfócito T e B, porque ele faz resposta imune, então ele gera novas células lá de memória também, né? Células ativas. Produz anticorpos, porque ela é rica em plasmócitos. Então, conforme ele faz a resposta imune, gera os linfócitos T e B, e B se transforma em plasmócitos e produz muito anticorpo. Então, o pessoal que faz muito estudos com imunoterapia, produção de anticorpos para pesquisa, eles extraem as células clones do baço. Eles injetam os antígenos no animal e depois eles coletam o baço. No baço está cheio de linfócitos, né, de memória, linfócitos ativos, que estão produzindo anticorpos, plasmócitos, linfócitos B. Como eles são finitos, né, eles vão produzir por um certo tempo, eles fazem fusão dessas células, desses linfócitos que têm um tempo de vida limitado, com células de linfoma, que formam um híbrido, um hibridoma que eles chamam. Então, você fusiona um linfócito que tem uma capacidade de produzir anticorpos com uma célula que tem capacidade de proliferação infinita, você cria um hibridoma que produz o seu anticorpo e essa célula se multiplica. Ao mesmo tempo, ela se multiplica e produz anticorpos. Então, você tem um clone ali produzindo anticorpos contra, por exemplo, CD33, CD20, ou, por exemplo, contra uma bactéria, ou contra o VEGF, que é um anticorpo vendido para tratar câncer. Tá? Tô falando isso porque o baço tem, né, muita aplicação na ciência e na pesquisa. Meus alunos de doutorado já fizeram tese com camundongos e ele coletava o baço para produzir. Então, muito do que a gente usa na imunistoquímica lá de pesquisa vem de produção de anticorpo monoclonal e produção de anticorpo policlonal, eles tiram o baço. Ele é um filtro do sangue, porque ele é rico em células fagocitárias, além de fazer a filtragem de corpos estranhos e bactérias opsonizadas, por exemplo, bactérias que já foram reconhecidas por anticorpos. No baço tem muito macrófago, muito mesmo. Ele fagocita corpos estranhos, já marcados por anticorpos. Os linfócitos também vão poder reconhecer células infectadas, alteradas, citotóxicas, e vai ter células apresentadoras de antígenos, e vai ter macrófagos fagocitando hemácias velhas. Tá bom? Então é a hemocaterese que eu coloquei na lista lá. Então no baço, as hemácias velhas que têm alterações do citoesqueleto, na cobertura de açúcares, elas vão perdendo a mobilidade com a idade.
120 dias no mamífero, né? Em aves dura um pouco mais. Mas as hemácias velhas, perdendo a mobilidade, os macrófagos são capazes de reconhecer essas alterações e fagocita essas hemácias. Então, eritrócitos velhos. E aí, com a destruição das hemácias, libera ferro e bilirrubina, né? E na vida fetal, o baço também passou por uma fase de ser hematopoético, como alguns linfonodos. Quando eu falei do linfonodemal, tem estudos que em algumas fases lá do desenvolvimento do embrião tem células mieloides lá no linfonodo. E no baço isso tem muito, tá? Pode reassumir se você tiver uma perda de tecido hematopoético muito grande, ossos, né? O baço pode reassumir, dependendo da idade do animal. Então é um órgão a fresco bem vermelho escuro, púrpura. Isso daqui eu estou colocando um padrão aí de humano, cão, né? Ovelha, suíno, né? 13 a 18 centímetros, suíno, né? Equino e bovino é bem maior, tá? Então aqui eu teria que fazer uma tabela de vários pesos e tamanhos de baço, mas se você pegar um rato, o baço tem 2 centímetros, tá? E um meio centímetro de largura. Tá? Camundongo, 1 centímetro, tá? E um meio centímetro de espessura. Então é bem variável o tamanho. E ele tem um lado côncavo e um lado convexo. O lado côncavo tem o hilo. Olha como que é um baço fresco, tá? O que vocês conseguem ver aí? A fresco, você não vai dividir o baço em córtex e medula. Então gravem isso. Baço não tem córtex e medula. Quem tem córtex e medula é o timo e o linfonodo. Tá? O baço, ele foi dividido em polpa branca e polpa vermelha. Quando fizeram um corte fresco, você pode ver aí, ó. A polpa vermelha é esse monte de hemácias aí, ó. Sangue. Basicamente, sangue extravasado. E olha a polpa branca. Essas áreas brancas aqui, ó, é onde está o tecido linfóide. Tá? Tecido linfóide denso cordonal e denso nodular. Espalhado, tá vendo? Não tem uma posição. Ele vai ter uma cápsula de tecido conjuntivo denso, modelado, denso não modelado, levemente, com um músculo liso. E você tem trabéculas. Isso aqui são vasos sanguíneos que percorrem por dentro do baço, no meio das trabéculas. Aqui, ó, todos esses fios brancos aqui, ó, são vasos e trabéculas. Tá? Inicialmente, os vasos sanguíneos entram pelo ilho e é seguido por uma cápsula de conjuntivo. A cápsula vai formando a trabécula seguindo os vasos, até que os vasos vão ficando cada vez menores e as trabéculas cada vez mais finas, até que eles perdem as trabéculas de conjuntivo e fica um vaso normal, uma arteríola normal, só com revestimento de músculo liso. Mas é como se a adventícia da artéria que entra se trouxesse junto parte da cápsula, né, como trabéculas. E os vasos grandes caminham dentro do baço, dentro de trabéculas grandes, artérias, né, e veias. Depois eles saem, né, pelo hilo. Então aqui dentro do baço você vai ver polpa branca e polpa vermelha. É isso. Quando você faz um core em HE, você vai ter outra cor. A polpa branca não vai ser branca, ela vai ser azul, né, núcleo de linfócitos. E a polpa vermelha, por causa da hemácia, vai continuar acidófila, tá? Ela vai continuar vermelha, cor de eosina, tá? Então aqui é para mostrar, ó, que aqui é uma trabécula, esse cinza aqui, bege. Dentro da trabécula, os vasos sanguíneos maiores estão caminhando dentro da trabécula, tá? Aqui é a cápsula, tá? De um certo momento, esses vasos saem da trabécula, tá? E caminham na parte da polpa branca, a polpa vermelha, tá? E aqui, nessa região aqui, ó, polpa vermelha, nessa área 6 aqui, você tem polpa branca ao redor dessa área 6 aqui, desse vaso, dessa arteríola. Eu vou mostrar para vocês. Todas essas áreas brancas aqui, ó, de polpa branca, de tecido linfóide, tem uma arteríola associada, tá? E aqui é a parte de polpa vermelha, tá? Vou ter mais detalhes disso. Olha aqui no corte HE. A cápsula de tecido conjuntivo denso, no modelado, levemente modelado. Músculo liso tem aqui também. E você não vai ter seios peritabeculares, seios capsulares, nada disso. Você vai ter polpa vermelha
e polpa branca. Olha aqui, uma polpa branca, que é azul, né? O que chama atenção aqui? É uma arteríola com linfócitos ao redor. Uma arteríola com linfócitos ao redor. Arteríola com linfócitos ao redor. A arteríola está sempre aqui, e os linfócitos ao redor. Tá? Às vezes tem um nódulo, ó, o centro germinativo aqui também. Às vezes é só a bainha de linfócito. Então o termo aqui é bainha periarterial. Então isso é que caracteriza o baço. Lá no timo a gente falava corpúsculo de Hassall, né, para ajuda no diagnóstico. Linfonodo, delcórtex e medula com os nódulos no córtex. E aqui é a polpa branca, a polpa vermelha e a polpa branca com essa arteríola. Né? Às vezes ela é central, às vezes ela é deslocada. Aqui ela é mais central. Ó, tá? Mesmo as menores arteríolas têm, depois elas perdem. As menores arteríolas não vão ter mais, mas essa aqui tem, ó. Mesmo essas pequenininhas aqui, tá? Quando você pega um corte mais longitudinal, você vai ver que o tecido linfóide forma um cordão ao redor da arteríola, por isso que ele é cordonal. Olha aqui, ó. Cápsula, trabéculas com vasos dentro, tá? Depois que esses vasos saem das trabéculas, eles entram na polpa vermelha, eles recebem uma cobertura de linfócitos, principalmente linfócitos T, e quando tem centro germinativo, são linfócitos B que tem aqui, tá? Quando tem nódulos associados com centro germinativo, é linfócitos B proliferando ali. Mas a maior parte das bainha periarterial é linfócito T. Então, o que é a polpa branca? A bainha periarterial. A bainha de linfócitos, o tecido linfóide denso cordonal e denso nodular. O que é a polpa vermelha? É o sangue que está aqui ao redor dessas bainhas para ser filtrado e reconhecido por esses linfócitos. Junto com esses linfócitos tem macrófagos. Mesmo na polpa vermelha está cheio de macrófago. Tá? Então o sangue, vocês vão ver que ele sai dos vasos sanguíneos e inunda o interstício do baço aqui, o parênquima do baço, que a gente fala, né? Fica do lado de fora do vaso sanguíneo, mas depois ele volta para dentro do vaso sanguíneo. Então tem livro que fala que é circulação aberta, circulação fechada, e outro livro fala que é mista mesmo. É como se o vaso rompesse, extravasasse o sangue, e depois tem veias recolhendo lá esse sangue extravasado. Isso é para facilitar a visualização dos macrófagos das hemácias velhas, dos antígenos. Se o sangue passasse dentro de um capilar fechadinho, seria mais difícil ele ser filtrado, monitorado pelos linfócitos que estão do lado de fora do sangue e pelos macrófagos que estão do lado de fora do sangue. Tá? Então aqui, ó, isso daqui é a polpa vermelha, que a gente chama de cordões esplênicos ou cordões de Bill-Rowe. Tá? Nos livros fala Bill-Rowe. O que tem aqui na polpa vermelha? Macrófago, plasmócitos e sangue extravasado. O que tem no sangue? Todas as coisas. Neutrófilo, eosinófilo, né? Basófilo, monócito, vai estar passando ali. Tá? Mas o que mais sai é hemácia. Tá? Aqui são capilares sinusoides, aqueles que têm bastante poros. Tá? O que mais sai é hemácia. Tá? E os macrófagos também, os monócitos saem e se transformam em macrófagos. O que tem na polpa branca? Bainha linfática periarterial, com nódulos linfáticos associados. Pode ou não ter nódulos. Tá? Aqui eu queria mostrar este, ó, que é uma arteríola. Você vê que formam cordões. Aqui é corte transversal. Corte transversal. Num corte longitudinal, você vê que o tecido está caminhando como uma capa. É uma capa na arteríola, tá? Que dura aí um certo percurso da arteríola. Aqui também, ó, tá? Depois que ela sai da trabécula, ela ganha essa cápsula de linfócitos, que a gente chama de bainha periarterial. E é isso que é o tecido linfóide aí, tá? Que é o que faz a resposta imune. Onde que tem a principal encontro de antígenos? Na zona marginal, que eles falam nessa região aqui, ó. A interface entre a polpa vermelha e a polpa branca, tá? É ali que tem mais reconhecimento de antígeno. Tá? Porque aqui está cheio de linfócitos para serem tentar achar antígenos que reconhecem os seus anticorpos. Seus anticorpos reconhecem os antígenos. Tá? Então aqui, ó, cápsula, trabécula, aqui procurada para colágeno. Tá? As arteríolas com a bainha periarterial. E aqui a polpa vermelha. Tá? Então o baço tem muito acúmulo de tecido linfóide, interposto, circulação sanguínea. Filtro fagocitário imunológico do sangue, defesa contra agentes invasores que estão no sangue, destruição de eritrócitos,
fonte de linfócitos T e B imunocompetente e síntese de anticorpo. Tá? Ele não tem córtex medula, ele não tem vaso linfático no homem, mas é contrátil no cão, gato e cavalo. É bem contrátil. Em outros animais ele tem menos músculo liso. Tá? Mas cão, gato e cavalo, né? No caso de fuga, eles têm músculo. Tá? Então a polpa branca está aqui e a polpa vermelha. Tá? Essa é a estrutura do baço. Então, o que tem no baço? Polpa branca, tecido linfático, denso cordonal, denso nodular. Arteríola central com bainha ao redor. A gente fala bainha linfocitária periarterial. Pode ou não ter um nódulo. O que tem na bainha? Principalmente linfócitos T. Quando tem nódulo, predomina no linfócito E. Pode ter síndrome germinativa. Aqui. Por isso que é meio acumulativo o conteúdo da disciplina. Se você não sabe reconhecer uma arteríola, você vai ter dificuldade de reconhecer o baço e saber que é uma bainha periarterial. Se você não sabe reconhecer o que é basófilo, acidófilo, né, o sangue, hemácia, você vai ter dificuldade de ver, né, o que é polpa branca e polpa vermelha. Aqui, ó, tudo isso aqui é vaso sanguíneo. Essa parte mais vermelha é vaso sanguíneo. A parte que o sangue está contido em vasos, em sinusoides. E do lado de fora é também sangue extravasado. Tá? Só que no sangue extravasado tem mais macrófago, mais linfócitos, né, plasmócito. Então, tem hemácia aqui do lado de fora? Tem. Mas as hemácias estão mais concentradas dentro do sangue que está circulando no baço. Tá? Por isso que você vê aí áreas bem mais acidófilas, que é o sangue dentro mesmo, né, do vaso. Então, aqui, ó, é a arteríola central, que está um pouco deslocada, e aqui é um nódulo com o centro germinativo. Olha a quantidade, olha a coroa, o manto aqui, ó, com linfócitos T. E aqui está cheio de linfócitos T. E aqui é a polpa vermelha. Tem linfócito? Tem, mas tem bastante hemácia. Tá? Aqui é um vaso sanguíneo com hemácia. Do lado de fora desse vaso, tem sangue extravasado. Ó, essa era uma lâmina nossa lá, ó. Então aqui, ó, tem um capilar passando que está com menos vaso porque nós lavamos, provavelmente a gente fez perfusão e lavou o excesso de sangue dos vasos sanguíneos. E aí você vê entre dois vasos aqui, ó, essa área mais clara são vasos sem hemácia. Do lado de fora aqui, ó, tem um tecido. Esse tecido que forma cordões é o cordão esplênico. Tá? Então aqui, ó, tem um sinusoide. Deveria dar um zoom nessa imagem aqui. E vocês veriam, talvez na próxima imagem. Aqui é a arteríola e os linfócitos, bainha periarterial. Tá? Então, quando a gente lava o sangue, aí você consegue ver o espaço do sinusoide. Ó. Então, aqui é um sinusoide, ou seios venosos aí do baço. Tá? O que fica do lado de fora? Isso é polpa vermelha. Fica o sangue extravasado com as células do sistema imune. Tá? Eles chamam isso de cordões esplênicos ou cordão de Biuroth. Tá? Então aqui tem sangue extravasado com hemácia. Aqui que o macrófago vai fagocitar as hemácias velhas, destruir, liberar o sangue ferro e bilirrubina. A bilirrubina vai ser aproveitada para fazer a bile. Tá? Tem plasmócitos. Pode ter neutrófilo aqui, pode ter eosinófilo, pode, mas eles vão caminhar mais aqui. Eles não vão se aderir a esses endotélios e sair, atravessar. Os espaços do sinusoide deixam as hemácias saírem com facilidade. Tá? Então, ó, células reticulares tem aqui do lado de fora, dando suporte a essas células do cordão esplênico aqui, dando suporte a esses sinusoides. Fibras reticulares, o baço por dentro está cheio de colágeno tipo 3 aqui nessa região dos cordões esplênicos. Não aqui dentro do sinusoide, tá? Dentro do sinusoide não tem célula reticular e nem fibra reticular, é aqui fora. Tá? Macrófagos, linfócitos T e B, plasmócito, monócito, anulócito, plaqueta pode vir parar aqui, mas depois ela volta. Então, se tem plaqueta e tem colágeno, né, daria coagulação. Então, aqui tem um ambiente com uma boa produção de anticoagulante aqui. Tá? E aqui não deixa as hemácias, tem algum mecanismo que não deixa as plaquetas saírem dos sinusoides. Tá? O que são os sinusoides? Células endoteliais alongadas, fusiformes, separadas lateralmente, 2 a 3 micrômetros de espaço. Lâmina basal descontínua, fibra reticular ao redor. Tá? Olha aqui um sinusoide, olha os espaços. Do lado de fora, ó, macrófagos. Tá? Aqui é a polpa vermelha, cordão esplênico. Aqui é a polpa vermelha, a parte do sinusoide da polpa vermelha. Tá? Aqui já é sinusoide, não é arteríola. Então aqui não tem bainha de linfócito.
tá? A arteríola se transformou em capilar sinusoide. Quando era arteríola, ela tinha linfócitos. Quando ela se transformou em capilar, em arteríola menor, tem uma transição que ela recebe uma capa de macrófago. A gente fala de elipsoide lá, tá? Arteríolas com elipsoide. Essas arteríolas aí tem macrófagos ao redor dela. E depois ela se transforma num capilar sinusoide, tá? Então aqui, ó, um esquema simples, ó. Imagina que aqui é a cápsula, ó. Aqui não está mostrando a cápsula, tá? Então aqui, ó, um pedaço da cápsula que emitiu uma trabécula, ó. Aqui é a trabécula. Aqui um pedaço também da trabécula. A cinza são trabéculas, é tecido conjuntivo, tá? O cinza. Dentro das trabéculas caminham vasos sanguíneos, ó, uma arteríola. De repente, quando ela sai de dentro da trabécula, ela recebe essa capa preta aqui, ó, que é de linfócitos. Por isso que a gente chama de bainha periarterial, tá? E aqui é um nódulo, ó, tá? Ó, aqui é polpa branca, ó. Periferia da polpa branca. Então aqui, tudo isso aqui é polpa branca, ó, tá? E aqui, ó, um nódulo com centro germinativo, ó. O que é a zona marginal? É ao redor desse nódulo aqui, ó. Seios da zona marginal. E aqui, ó, tá vendo? Pulse. Isso é em inglês, ó. Periarterial lymphocyte sheath, que é a bainha linfocitária periarterial. Principalmente linfócitos T, ó. Tá? E nessa região aqui tem mais linfócitos B, ó. Quando está bem dilatado e tem nódulos, né? É linfócito B, tá? Dentro da trabécula, ó, tem a artéria trabecular. Tá vendo? Quando ela termina de receber a bainha, ela continua aqui um pouco, ó, e se transforma em sinusoides, ó. O que seria esse pretinho aqui, ó? É uma bainha de macrófagos, a gente chama de elipsoide. Então essas áreas aqui, ó, tem arteríola penincilares, que a gente fala, penincilares. Tá? Ela recebe macrófagos na superfície. Tá? Então aqui são sinusoides dilatados. Aqui tem sangue que vai extravasar para essa parte cinza. Toda essa parte cinza clara aqui é sangue extravasado. Por que forma cordões esplênicos? Porque se tem sinusoide de um lado, sinusoide do outro, o sangue extravasado fica em forma de cordões ao redor aqui, ó. Tá? Por isso que a gente fala cordões esplênicos. Tá? Então, isso daqui é polpa branca, ó. A parte preta, esse azul escuro, e a parte cinza, e também os sinusoides, é parte de polpa vermelha. Tá? Então, ó, isso é veia da polpa, ó. Então, aqui está mostrando uma circulação aberta, ó. De repente, os sinusoides, né, abrem-se e o sangue extravasa. E aqui tem veias recolhendo, tá? Fundo cego, veias em fundo cego recolhendo. Tá? Aqui está mostrando uma circulação mais fechada em algum lugar aqui. Talvez na imagem pudesse mostrar em outra imagem. Tá? Mas em outros lugares mostra uma circulação fechada. Esse sinusoide se transforma em veia e aí recolhe. Tá bom? Então tem circulação aberta e fechada, a maior parte. Então, essa circulação vocês têm que conhecer. Por isso que eu coloquei lá. Né? Entra pela artéria esplênica no hilo, né? Passa pelas trabéculas. Aí tem as artérias trabeculares, né? Menores, ó, 0,2 milímetros de diâmetro, 200 micrômetros de diâmetro. Abandonam as trabéculas. Né? No parênquima, essas artérias são envolvidas por uma baía de linfócito, baía linfática periarterial. Né? Aí a polpa branca saem as artérias penincilares. Ocasionalmente possuem músculo liso, lâmina basal e adventícia, ó, tá? Aí vem as artérias encapsuladas, espessamento elipsoide, ó, contém macrófagos e células reticulares e linfócitos. Alguém, um pesquisador antigo, chamou de bainha de Schweiger-Seidel, tá? Mas isso não precisa tanto de detalhe, mas é importante se vocês verem lá, né? Então, capilares, né, arteriais, sinusoides, seios da polpa branca, veia da polpa vermelha, ó, veias trabeculares e aí veia esplênica, que sai do hígado. Então, depois das artérias encapsuladas, viram os capilares, né, arteriais e os sinusoides, ou seios da polpa vermelha. Tá? Então, de arteríola embainhada de linfócito, uma bainha rica em macrófagos, depois capilares, sinusoides, e aí veias da polpa vermelha, e veias das trabéculas e veias esplênicas. Então, aqui um detalhe de 2, 3 sinusoides, ó.
com as fibras reticulares ao redor, fazendo aí, né, o suporte desse capilar. Os espaços onde as hemácias e os linfócitos podem sair. Macrófagos, fagocitando hemácias velhas. E aqui tem macrófagos, células reticulares, linfócitos. Então aqui é o cordão esplênico, ó. É o sangue extravasado. E aqui é o sinusoide, uma circulação um pouco aberta, e aqui uma circulação mais fechada. Tá? Mas o sinusoide, de qualquer forma, ele é bem poroso, essas células podem sair. Tá? Olha as fibras reticulares ao redor dos sinusoides. Tá? Elas estão concentradas mais nos cordões esplênicos. E aqui é a zona marginal, ó, onde ocorre principalmente o reconhecimento de antígeno. Aqui tem uma arteríola, a bainha com o sangue germinativo. Ó, 3 arteríolas aqui. Talvez é a mesma arteríola que deu um trajeto sinuoso e cortou 3 vezes ela mesma. Mas aqui você vê que o tecido linfóide é cordonal. Então, esse tecido linfóide frouxo que fica aqui na zona marginal, ó, né, tem macrófago, célula dendrítica, apresentadores de antígeno, plasmócito, linfócito TB. Então, tem arteríolas aqui passando, ó. Faz o contato do sangue com o parênquima. Tá? Células apresentadoras de antígeno testam o material que circula no sangue. Os macrófagos atacam aí os micro-organismos que estiverem com anticorpos. E os linfócitos TB podem entrar e sair da corrente sanguínea nessa região aí, né? E se dispersam na polpa branca. Tá? Então aqui se tem linfócitos TB circulando por essas arteriolas que estão aqui, eles podem vir migrar aqui e se alocar aqui. Vamos pensar, o linfócito TB que foi produzido lá no intestino de memória, ele cai na corrente sanguínea, ele pode ficar de memória aqui no baço, para, se o antígeno aparecer no sangue, ele está aqui para filtrar. Tá? Então, ó, novamente, a polpa vermelha, ó, tem tanto os sinusoides, que estão trazendo o sangue para ser filtrado, como os cordões esplênicos, que é o sangue que extravasou, que está sendo monitorado. E na polpa vermelha acontece a hemocaterese. Ó. Esse aqui é um macrófago que fagocitou hemácias. Ele vai destruir, ó. Diminui, principalmente o sinal de degradação é a diminuição da flexibilidade, modificação nas membranas. Com a degradação vai produzir bilirrubina, que é um pigmento sem um grupo M. Globinas, né? Os aminoácidos vão ser destruídos, vão gerar aminoácidos da globina, e o ferro vai se ligar a uma proteína chamada ferritina e transferrina e vai circular no sangue e vai voltar lá para a medula óssea, esse ferro para produzir novas hemácias. Tá? Então, com a degradação das hemácias, você aproveita aí os componentes, destrói a hemoglobina, você pega a globina, a proteína, né? E destrói aminoácidos e pode sintetizar proteínas. E os aminoácidos caem na corrente sanguínea e vão ser aproveitados pelo próprio macrófago ou por outra célula. Se você pega o grupo M e tira o ferro, você tem um pigmento lá, tá? Que é a bilirrubina. E o ferro, ele vai se ligar à ferritina. Tá? Então, formação de linfócitos, defesa contra micro-organismos, reserva de sangue. No feto tem função hematopoética e degrada as hemácias da hemocaterese, que a gente chama de hemocaterese. Então, os 3 tipos de baço que a gente encontra nos animais domésticos é o de defesa, armazenamento e intermediário. Então, defesa é o baço geral dos mamíferos, humano, né? Suíno, cervídeos, né? Aves. Então, mas existe um baço de armazenamento. Esse aqui é de defesa, ó. Lagomorfos, roedores, né? Eles só armazenam células de defesa, principalmente. Poucas trabéculas e pouco músculo liso. Muita boca branca. Já o armazenamento tem muita trabécula e músculo liso na cápsula. Tem menos polpa branca e eles são maiores. Por quê? Porque eles guardam, ó, chega a guardar 1/3 do volume de sangue e 1/3 do volume de plaquetas lá dentro do baço. Então, medo e estresse faz os animais contraírem o baço, liberar mais hemácia para oxigenar mais o músculo, por exemplo, ajuda na fuga. Né? Por isso que remover o baço em alguns animais é bem traumático. Tá? Então, existe, para a gente resumir um pouco esses órgãos linfóides, né? Lembrar que o linfonodo suíno ele tem um padrão invertido, os nódulos no centro, os cordões e os seios sinusoides na periferia, né? Os cordões também medulares na periferia.
Equino é comum a fusão dos nódulos corticais, nódulos remais, dos ruminantes, seios preenchidos por sangue. E o baço, né, nos cavalos e carnívoros, pode ter capacidade de armazenar. Tá? E a função de armazenamento se estende às plaquetas. Então, estudem lá a composição histológica do baço, como é organizado internamente, que células têm lá, função, tá bom? Até então, sexta-feira que vem.